paz do Senhor, meus alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, graças a Deus, né? Bom, hoje nós vamos dar início à nossa segunda aulinha deste trimestre, certo? Mas antes de começarmos, nós vamos fazer uma oração a Deus e agradecê-lo por esta oportunidade. Feche os teus olhos e vamos agradecer a Deus. Senhor meu Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui para juntos aprendermos a tua palavra. Ajuda-nos a compreendê-la e a guardá-la em nossos corações. Abençoa cada colega, a cada família, Senhor, fica conosco. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema da nossa lição de hoje, que é a número 2, é o seguinte: quem poderá nos libertar? É uma pergunta. Então, nessa lição, nós vamos aprender quem será aquele líder preparado por Deus para libertar o povo da escravidão. Lembra que nós aprendemos que o povo de Deus estava escravizado no Egito. Eles estavam presos. Então, Deus vendo isso, ele fez o quê? Ele preparou um grande líder para libertar o povo da escravidão. Bom, a leitura bíblica de hoje se encontra lá em Êxodo, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 25. Nestes trecho vai contar a historinha que nós vamos aprender hoje. Foi quando ele nasceu, o grande líder nasceu, e tudo o que aconteceu com ele até ele chegar onde Deus queria. E a memória em ação diz o seguinte: pega lá sua Bíblia e vamos ler a memória em ação de hoje, certo? Pega a sua Bíblia e diz o seguinte, vamos ler. Se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. João 8:36. Então ele diz que se o Filho libertar, se Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Livres do pecado, livres espiritualmente, certo? Só Jesus pode nos libertar da escravidão espiritual. Vocês aprenderam na aula passada que o rei do Egito, ele mandou matar todos os bebês e mandou jogar todos os bebês que tinham acabado de nascer no rio Nilo. Só que teve uma mãe que ela não fez isso. O que ela fez? Ela escondeu o seu bebezinho com medo que os soldados achassem e jogassem ele no rio Nilo. Então ela escondeu o seu filho por 3 meses. O nome dela é Joquebede. Vocês se lembram quem é Joquebede? Só que ele estava crescendo e não dava mais para escondê-lo. Então o que ela fez? Ela fez um cesto e colocou o seu filhinho dentro do cesto e fechou bem o cesto e levou até o rio Nilo e pediu a Deus para protegê-lo e não deixar que nada de mal acontecesse a ele. Então ela confiou em Deus, entregou tudo nas mãos de Deus e colocou o seu filho para ir embora no rio Nilo, com medo que os soldados encontrassem e matassem. Só que a irmãzinha dele ficou assim, olhando para saber para onde aquele cestinho ia. E acontece que o cestinho parou perto
do palácio, onde a filha do faraó estava se banhando. E ela viu o cestinho, então ela foi e pegou o cesto e abriu e viu que era um bebezinho tão lindo, fofinho. E ela quis cuidar desse bebezinho como se fosse filho dela. Vendo que a princesa pegou o cesto com o bebezinho, a irmã dele, que estava olhando de longe, chegou na princesa e falou assim: olha, senhora princesa, eu conheço uma mulher que pode cuidar dele, porque ele é ainda um bebezinho, né? E precisa mamar, precisa de leite. Eu conheço uma mulher que pode cuidar dele. A senhora quer? Aí a princesa disse: claro que eu quero, né? Eu quero alguém sim para cuidar dele. E quando ele estiver bem crescidinho, que me traga de volta. Então ela foi correndo em casa e falou para a mãe: mãe, você não sabe o que aconteceu. O meu irmãozinho, ele foi encontrado pela princesa, ela precisa de alguém para cuidar dele. E eu falei que a senhora pode cuidar dele. Mais rápido possível, a mãe foi até a princesa e falou e se apresentou à princesa. Então a princesa disse a ela: olha, eu preciso que a senhora cuide desse bebê. Eu preciso que a senhora amamente esse bebê. E ainda mais, eu vou lhe pagar para que a senhora cuide desse bebê. Quando ele estiver crescidinho, a senhora me traga de volta. Olha só como Deus trabalha. Deus é maravilhoso. Ele cuidou, olha, dos mínimos detalhes. Ele estava cuidando de todas as coisas. Por isso que nós devemos entregar todas as coisas na mão de Deus, porque Ele cuida de todas as coisas nos mínimos detalhes. Ele não deixou que matasse o filho dela, ele guardou o filho dela, ele permitiu que ela cuidasse do filho e ainda mais, ele fez com que a princesa pagasse um dinheiro para ela cuidar do próprio filho, sem ela saber. Olha só como Deus é maravilhoso. Ele provê todas as coisas que nós precisamos. Por isso devemos ser gratos a Deus, porque Ele cuida de nós em todos os detalhes. Certo, crianças? Então ela cuidou do seu filho até ele ficar crescidinho. Quando ele cresceu, enquanto ele crescia, ela ensinava sobre o povo dela, que é o povo dele também, e ensinava sobre Deus. E ele cresceu aprendendo sobre Deus. Então ele cresceu um pouquinho, né? Quando já estava crescidinho, ela levou até a princesa. E a princesa deu o nome dele de Moisés. Agora vocês se lembraram, né? Vocês sabem o que significa o nome Moisés? Bom, Moisés significa tirado das águas. Por que ela deu esse nome? Porque ela encontrou ele no rio Nilo e ela tirou ele das águas. Então ela deu o nome de Moisés. Moisés cresceu e foi muito abençoado, foi muito inteligente, foi muito instruído. E acontece que um dia ele estava passeando pelo palácio e ele viu que os soldados estavam batendo nos israelitas que estavam trabalhando, porque eles adoravam bater. E ele ficou muito indignado com isso, porque ele ficou triste de ver que aquele povo, que é o povo dele, sendo castigado e apanhando por aqueles soldados do rei. Então ele foi tirar o soldado de perto daquele homem que ele estava batendo, e enquanto ele empurrou o soldado soldado caiu ao chão e morreu. Meu Deus, ele não queria matar o homem, mas acontece que ele foi defender aquele israelita e ele acabou matando aquele soldado. O rei descobriu, ele matou e ele enterrou o corpo. E ele pensou que ninguém ia saber, que ninguém ia ver. Não adianta fazer as coisas escondidas, porque mesmo que ninguém veja, Deus que está no céu vê todas as coisas. E uma hora
as coisas que estão escondidas, elas serão descobertas. Então, não esconda nada de ninguém, porque você não engana as pessoas por muito tempo. Quem dirá Deus que está no céu e vê todas as coisas? E ele pensou que ninguém ia descobrir, mas descobriram que ele tinha matado o soldado do rei. Então o faraó ficou muito furioso com isso e ele mandou ir atrás de Moisés. Moisés fez o quê? Fugiu para o deserto. Ele fugiu e andou pelo deserto até chegar em Midian. Chegou em Midian, ele viu de longe um poço e tinha algumas moças lá apanhando água para beberem e para darem aos seus animais. Só que ele estava de longe vendo essas moças e ele viu que se aproximaram delas homens maus, pastores que trabalhavam lá naquela região. E eles não queriam deixar as moças apanharem água. Então Moisés viu que eles estavam errados e foi lá e mandou eles embora e defendeu as moças. E ele ajudou as moças a tirarem água do poço e darem aos seus animais. Então as moças chegaram em casa e falaram para o pai delas, o Jetro: pai, teve um rapaz muito bom que ajudou a gente lá no poço. O pai delas ficou muito agradecido a ele e pediu que chamassem ele para vir jantar, comer junto com eles. E quando ele foi, o Jetro ficou muito agradecido, ele chamou para morar junto com ele. E ele foi morar junto com eles, porque ele não tinha ninguém, ele estava fugido do Egito. E acontece que Moisés se apaixonou por uma das moças, que é a Zípora, e se casou com ela e teve um filho. E a nossa história termina por aqui. Moisés ficou todo esse tempo no deserto, ele virou pastor, ele cuidou de ovelhas, ele ficou 40 anos neste lugar, porque Deus estava preparando ele para o quê? Ir voltar lá no Egito e libertar o povo. Você viu como que Deus cuidou de Moisés desde quando ele nasceu até quando ele ficou adulto? O Senhor faz assim com a gente também. Ele nos ama, Ele me ama, Ele ama você. Por isso que Ele cuida da gente tão bem. Como Ele é maravilhoso, né? Bom, crianças, por hoje é só. E eu espero vocês na próxima aula. Espero que vocês tenham entendido que o único que pode nos libertar da nossa escravidão espiritual, a escravidão do pecado, é o Senhor Jesus. Ele é o único que nos liberta e nos dá a vida eterna. Amém? Um beijo, até a próxima aula. Calmo e tranquilo